Jesus já transformou meu coração, graças a Deus. Está mudando ainda, que falta muita coisa para acertar ainda, porque, eita, que coração que a gente tem, né? Não é verdade? Está escrito na Bíblia, irmão, que o coração do homem é a coisa mais corrupta que tem. Né? Só Jesus para vigiar a gente. Por isso que nós devemos andar e estar perto do Senhor. Deixar o Senhor moldar a nossa vida, deixar o Senhor encaminhar a nossa vida, deixar o Senhor tomar conta da nossa vida, deixar o Senhor, né, aquilo que Ele faz com muito esmero, né, como ninguém. Então permitir que Ele cuide da nossa vida. E na nossa caminhada, às vezes a gente se depara com tantas coisas, com tantas dificuldades, com tantas lutas, e às vezes as pessoas imaginam e pensam assim: bem, vamos buscar uma bênção de Deus, e a pessoa acha que ela vai estar na igreja e na primeira oração que ela vai receber, tudo vai ser transformado, tudo vai ser mudado, e não é assim, não é assim. Você, quando você é diagnosticado com alguma coisa, não é você tomar um medicamento uma única vez que tudo vai resolver. Não é. Geralmente se faz um tratamento. A vida nossa espiritual é bem parecida. Tem muitas coisas que a gente recebe imediatamente da parte de Deus. A principal delas, que a gente recebe no momento, e que a gente não consegue enxergar isso na vida da pessoa, a gente só vai enxergar e só vai perceber no decorrer dos tempos, é quando a pessoa entrega a vida dela para Jesus, quando ela aceita Jesus como Salvador. O que vai acontecer? Se existiu um arrependimento, se consequentemente houve uma conversão gerada pelo Espírito Santo, não apenas uma coisa emotiva, não uma coisa de um momento. E por isso, quando eu aprendi muito na vida, nesses anos todos de ministério, não me empolgar de maneira alguma, de jeito nenhum, quando dizem assim, geralmente faz isso com pessoas que são destaques, o fulano de tal, ou a fulana de tal se converteu ao Senhor. Só o tempo dirá. Só o tempo dirá. Então, sem empolgação nenhuma, o tempo vai dizer se é na verdade ou se foi apenas uma parte emotiva, uma emoção na vida da pessoa. Mas outras bênçãos que nós precisamos, irmãos, tem muitas pessoas que às vezes não conseguem enxergar, irmão Dilon. Estão na igreja, às vezes há 20, 30 anos na igreja, e essas pessoas, elas não conseguem perceber que Deus quer protegê-las em todos os âmbitos, em tudo. Deus quer proteger a vida espiritual dela, Deus quer proteger a saúde dela, Deus quer proteger a vida familiar dela, Deus quer proteger o trabalho dela, Deus quer proteger cada parte da vida da pessoa que está ligada a ela, direta ou indiretamente. Não precisa ter medo de Deus. Não precisa ter medo de que Deus irá prejudicar a sua vida. Não precisa. Deus jamais fará isso. Porque se Ele fosse para prejudicar, a Bíblia não estaria descrito que Ele enviou o Filho dele ao mundo, e não estaria dizendo que Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. Estaria dizendo assim que Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas isso não é feitura dEle. Não é feitura dEle. Ele veio trazer vida e vida com abundância. E vida e abundância você terá em todos os aspectos que direto e indiretamente estão ligados a você. E uma das coisas, irmãos, que às vezes as pessoas mais, elas têm dificuldade, mas muita dificuldade. Você se lembra daquela mulher que chegou assim no gasofilácio? Jesus, após ter pregado um sermão, ele vai, tem um momento da coleta, como nós fazemos aqui. Mas ele ficou observando as pessoas que vinham e depositavam
as suas quantias, suas ofertas na salva, no gasofilácio. Então ele viu que veio uma mulher que ela tinha apenas 2 moedas, era toda a riqueza que ela tinha. Aquelas 2 moedas eram insignificantes para muitas pessoas que estavam lá, porque existiam muitas pessoas lá que tinham, sim, muitos bens materiais, e eles colocavam na salva ou no gasofilácio aquilo que lhes sobravam. Eles não eram um sacrifício que eles faziam, né? Aquilo que sobrava. Eles não colocavam tudo o que eles tinham. Agora, aquela mulher não, ela deu tudo o que ela possuía, ainda que aquilo que ela possuía fosse uma coisa irrisória para muitas pessoas, mas para ela era tudo o que ela tinha. Às vezes eu vejo, irmão, eu fico assim, de maneira alguma, vocês têm me acompanhado há 40 anos aqui nesse lugar, aqui nessa igreja, nós nunca, de maneira alguma, de forma alguma, de jeito nenhum, porque eu penso que é uma obra do Espírito Santo, porque se o Espírito Santo não convencer a pessoa, não convencer o homem, não adianta você falar absolutamente nada não, porque o convencimento se dá pelo Espírito Santo, e quando o Espírito Santo convence a pessoa não faz as coisas para se arrepender, ele faz com inteireza de coração. E às vezes, amado, a gente sabe assim, a gente percebe, né? Eu vou contar um caso para vocês aqui de uma pessoa, de um irmão que não é aqui da nossa igreja, mas era muito conhecido meu, era muito amigo meu. E esse rapaz, ele se converteu, mas ele tinha muito interesse nas coisas dele próprio. Ele lutava, ele não perdia tempo, ele ia atrás de somente das coisas. As coisas de Deus eram importantes para ele quando ele precisava, quando ele necessitava. Aí então ele corria atrás, ele fazia campanha e tantas coisas, mas foi abençoado, pronto, acabou, né? E essa pessoa, irmãos, ele me disse, né? Essa pessoa, quando ele ia dizimar, irmão Fernando, ele dizimava R$50, dizimava R$30, R$40. Esse dízimo não era dízimo verdadeiro, um dízimo mentiroso. Então ele se colocasse na coisa, se fosse assim, uma oferta, é uma coisa, mas o dízimo que está estipulado na palavra de Deus, né? E que não é para Deus ter aquilo que você tem, não, porque aquilo que nós temos é irrisório diante de Deus, é irrisório, é apenas uma maneira, um jeito de Deus abençoar a nossa vida financeira. Mas tem muitas pessoas que acreditam em Deus para muitas coisas, mas não acreditam em Deus para a bênção da vida financeira. E essa bênção existe e ela está descrita na palavra de Deus. Então, esse rapaz, irmãos, ele dizimava assim, de repente ele fazia um mau negócio, ele perdia 30 mil, 40 mil reais. Aquilo que era para ele abençoar a obra de Deus, e que ele retinha para ele, achando que ia ficar para ele, e ele dizimava R$50, o diabo vinha e tinha acesso no financeiro dele, roubava as coisas dele, arrancava tudo dele, arrancava as coisas, e ele começava a lutar de novo. Ele lutava, ele tinha interesse, então ele fazia campanha, ele buscava, quando era para dizimar, dizimava R$100, R$50. Aí ele estava tranquilo, feliz, porque ele conquistou. De repente, irmão, de repente acontecia algo, e ele perdia 20 mil, porque ele era uma pessoa que negociava, perdia 40 mil, perdia 50 mil numa pancada só. Então, eu quero dizer para os irmãos, que Deus, nós cantamos aqui, mas às vezes a gente não acredita naquilo que nós cantamos. Deus cuida de ti, cuida de onde eu quero que Ele cuide. Tem outras coisas que eu cuido sozinho, nem quero que Ele ponha a mão, eu sei o que eu faço, nem quero que Ele ponha a mão. E às vezes a pessoa não percebe que ele está abrindo brecha para o inimigo entrar e roubar aquilo que ele tem de lucro. Então eu estou falando para os irmãos, apenas para deixar você assim, ciente, e não vou dizer para você, o problema é teu, se você
Você acredita que Jesus cura? Jesus cura. Você acredita que Jesus salva? Jesus salva. Você acredita que Jesus cuida da sua família? Pois Jesus cuida da sua família. E você acha que Jesus não cuida da sua vida financeira? Então, se não for dízimo, não pegue o envelope de dízimo e coloque ali. Se não é dízimo verdadeiro, então você está dando uma oferta. Dê uma oferta fora do envelope de dízimo. Dê uma oferta lá e... Ok, irmão? Amém? Para você não enganar você. Para você não... Tá bem? Então tá bom. Irmãos, nós estamos na sexta-feira da resposta, né? Sexta-feira da resposta. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com você. Um texto está escrito em Mateus, capítulo 15, versículo 28. Esse texto, ele está dentro de uma mensagem de algo maravilhoso que aconteceu. Algo maravilhoso. Eu tenho certeza que com a misericórdia e graça do Senhor, nós vamos falar coisas novas para você dentro desse texto aqui que foi escrito há mais de 2000 anos atrás. E que, com a misericórdia e graça do Senhor, está escrito assim: e Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Amém? Mulher, Jesus respondeu, guarda isso, Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme você deseja. Amém? Seja feito conforme você deseja. Glória a Deus. Amado, você sabe que a gente faz as campanhas porque nós temos a consciência que às vezes não é uma única oração ou um único dia em que nós iremos receber as bênçãos do Senhor. Num único dia. Nós temos a ciência de que a palavra de Deus, ela nos orienta de que nós devemos ser pessoas perseverantes. Todos que esperam, que querem uma resposta de Deus, eles a esperam porque eles colocaram algo diante do Senhor, fizeram um pedido para Deus. E muitas vezes a pessoa, ao fazer o pedido para Deus, ela pensa que no mesmo dia já vai abrir as comportas do céu e vai derramar sobre a vida dele assim, aquela bênção que ele vai nadar nela, que ele vai... Irmão, presta atenção no que eu vou te dizer. Existe resistência, não que Deus não queira e não possa fazer, mas existe resistência. Por que que o profeta disse para Naamã: mergulhe 7 vezes no rio Jordão? Por quê? Porque o profeta da parte de Deus sabia que a mensagem haveria de encontrar resistência em Naamã. Resistência, ele recebe a mensagem, mas ele a interpreta da maneira como ele quer. Mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Lá na Síria tem o rio Abana e o rio Farfar. São águas límpidas. Se é para mim mergulhar, não vou mergulhar nesse rio verde aqui não. Eu vou mergulhar lá na Síria. Irmão, a mensagem de Deus, ela não pode ser mudada e nem trocada. Não pode ser mudada e nem trocada. Se o Senhor falou que é lá no Rio Jordão, é a revelação que o profeta recebeu, pois bem, então é no Rio Jordão, não é fora do Rio Jordão. Então, às vezes, a palavra pregada, transmitida, a mensagem recebida, encontra resistência a quem essa mensagem se dirigiu. Encontra resistência no coração da pessoa. Encontra resistência. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele diz para nós pedirmos, para nós buscarmos e para nós batermos. 3 maneiras diferentes. Peça. Se você não alcançar pedindo,
não ter resposta pedindo, o que você faz? O que você faz? Pede, e na sequência, Então ele diz: peça e você vai receber. Se você não receber, o que você faz? Bata. Bata. Insistência. Bata. Você se lembra daquela mulher em que ela ganhou uma causa, o juiz deu ganho de causa para ela, só que ele não homologou o negócio, faltava ele assinar, faltava a assinatura dele, e ele não assinava nada. Não sei se ele estava esperando, Deus que me perdoe falar isso, alguma propina para poder assinar, né? Vou vender a sentença para ela, né? Eu assino para você, só que você me dá uns 40% desse negócio aí, né? Mas ela, irmão, ela ficou na presença dele, aonde ele ia, ele via ela, onde ele estava, ela estava perto, e ela pôs no coração dela que ela não sairia da presença desse homem. Ele ia para a casa dele, ela estava na porta. Ele ia para o fórum, ela estava na porta. Ele ia atender no gabinete, ela estava do lado de fora. Ele cansou de ver aquela mulher. Cansou. E por ter se cansado, ela não tinha medo dela não tinha medo. Nem medo dela, nem medo de Deus, a Bíblia fala. Mas por vê-la insistentemente, ela falou: não quero mais ver essa mulher. Homologou lá, Deus, acabou, né? Bateu o martelo. Ela... Então, nós temos que insistir e persistir naquilo que nós queremos. Nós estamos fazendo a sexta-feira da resposta, e em nome do Senhor Jesus Cristo, pela autoridade e misericórdia que o Senhor me concede, eu quero profetizar sobre a tua vida que você vai alcançar a resposta daquilo que você tem pedido ao nosso Pai. Vou repetir: você vai encontrar a resposta, terá a resposta daquilo que você tem pedido ao nosso Pai Celestial. Amém? Glória a Deus. Então, irmão, há segredos. Daniel, vou falar um pouco de Daniel. Daniel, quanto tempo ele ficou esperando uma resposta do Senhor? Ele jejuou durante 21 dias. Ele orou durante 21 dias. Não foi no primeiro dia, muito embora a Bíblia fala que quando Daniel se pôs a orar, o Senhor já enviou a resposta. Mas encontrou resistência. Irmão, não desista. Não desista. Se você não teve resposta na primeira, não desiste. Não teve na segunda, não desista. Não teve na terceira, não desista. Não desista, porque vale muito diante dos olhos de Deus aquele que persiste, porque aquele que persiste declara que tem fé. Declara que tem fé. Nosso Senhor, a Bíblia fala assim nesse capítulo aqui, que ele saindo daquele lugar. De que lugar era este? Era um lugar onde ele havia se encontrado com algumas pessoas, e essas pessoas valorizavam mais a tradição do que a verdade da palavra de Deus, né? Muitas vezes assim acontece com a gente também. Às vezes a gente valoriza muito mais as tradições religiosas que nós recebemos do que o conhecimento da palavra de Deus. E às vezes, entre as duas, nós preferimos ficar com a tradição do que com a verdade revelada nas Sagradas Escrituras. E o Senhor não perdeu tempo em ficar discutindo com essas pessoas. Irmão, não perca tempo em discussões à toa. Não perca tempo em discutir com pessoas que você sabe que apenas às vezes questiona você, interroga você, mas que na verdade ele não está interessado em conhecer a Jesus Cristo. Na verdade ele se põe numa posição de ser maior conhecedor, o melhor conhecedor do que você. Então não adianta discutir com essas pessoas.
Jesus, houve uma discussão entre ele e as pessoas que guardavam essas tradições. E o Senhor não quis ficar discutindo com ele, deixou ele lá e o Senhor saiu. Ele foi embora. Ele tinha muita coisa para fazer, não queria ficar perdendo tempo. Irmão, não perca tempo nas redes sociais. Não perca tempo. Às vezes você fica 2, 3 horas ali, amado irmão. Às vezes você fica procurando chifre na cabeça de cavalo. Você fica procurando pregador tal. Você não confia no teu pastor? Se você não confia no teu pastor, amado irmão, que você vê, que você vive com ele, que você observa, que você faz tanto tempo quanto ele está na cidade, amado, então você não é ovelha do seu pastor. Você é uma ovelha flutuante. E pega pastor aonde for, aonde quiser. É ovelha flutuante. Ovelha flutuante. Amém, irmãos? Então não faça isso. Não, se você quiser ter um pastor lá, que você nunca viu, você vê na TV, você vê lá meia hora, ou vê na internet meia hora, você nem sabe da vida da pessoa, nem sabe quem é, sabe? Nem sabe. Você confia mais nele do que o seu pastor, tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada com você. Então, irmão, olha aqui. O Senhor Jesus Cristo, Ele sai daquele lugar e Ele vai realizar alguma coisa. Você lembra do chamado de Abraão? Lembra o chamado dele? O Senhor mandou ele ir. O Senhor não tinha uma setinha apontada, é para cá, é para lá agora, é para lá agora, é para cá. Ele deixou, permitiu-se ir e permitiu-se que o Espírito Santo o guiasse, o dirigisse, o levasse. E na caminhada toda dele, jamais Deus deixou de comunicar com ele, de falar com ele. Então ele sabia que ele estava no caminho certo. Amado irmão, ele sabia que estava no caminho certo. Nosso Senhor, ele saiu, sabe por quê? Porque a Bíblia nos fala que ele veio ao mundo para desfazer a obra do diabo. Então ele ia sendo levado pelo Espírito Santo, entrava nas aldeias, entrava nas cidades, entrava em determinados lugares, porque alguma coisa estava para acontecer lá, e ele se permitia então ser levado pelo Espírito Santo. Ele saiu das cercanias ali de Judá, de Jerusalém. Onde ele foi? Ele foi lá para os lados de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom, Tiro e Sidom, Tiro e Sidom. Você veio passear na igreja, é? Veio se divertir? É? Aí, irmãos, olha lá, se divertir é bom, hein? Ó, irmãos, olha só uma coisa. Então ele foi. A Bíblia fala que ele saiu, a Bíblia não fala que os discípulos estavam perto dele, mas nós vamos ver que eles estavam. Então ele vai para um lugar onde não habitavam os judeus, sabe aquele povo para quem ele veio, né? Aquele povo. Então ele saiu fora. Sabe com quem estava discutindo lá? Com aquele povo para quem ele veio e não acreditavam nele. Então ele saiu fora. E ele foi para fora. E conforme ele estava andando, a Bíblia nos fala que uma mulher, ela chega a altos berros, gritando atrás dele. Diz assim a palavra: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, ela não era judia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela expõe o pedido de misericórdia. Por que ela pedia misericórdia? Por esse fato: minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Então ela expõe para o Senhor Jesus Cristo o motivo dos seus gritos, o motivo do seu desespero. A minha filha está endemoniada.
E ela completa dizendo: e está sofrendo muito. Irmão, se você pode fazer alguma coisa, a Bíblia não fala, faça. Se alguém vem até você precisando de alguma coisa e está ao teu alcance fazer, o que você tem? Faça. Porque se você não fizer, você vai estar pecando por omissão. Alguém chegou para mim e perguntou: pastor, eu não sei o que eu faço. Eu chego às vezes no semáforo, no farol, e tem gente pedindo, você volta, você passa ali, tem outra pessoa, você vai de onde você... Não tem o que... É pecado, não dá? Eu falei: irmã, a Bíblia fala assim, que você tem o direito de fazer o que você quiser com aquilo que é seu, e que você pode ajudar os pobres quando você quiser ajudar. A pessoa às vezes fica com consciência pesada, porque, infelizmente, é uma situação que nós estamos vendo, não é às vezes uma situação de uma necessidade extrema da pessoa, mas a pessoa acostumou viver desta forma. Ele acostumou viver pedindo, porque ele sabe que se ele pedir, ele vai ter, ele vai alcançar, né? E a gente tem até testemunho, irmão, né, de pessoas que trabalham na parte social da prefeitura e que sondam essas pessoas todas. Eles dizem que essas pessoas não querem, a maioria não querem trabalhar. Não é que todas não necessitam, mas não querem trabalhar porque eles ganham muito mais pedindo nos semáforos do que você que fica lá botando. Infelizmente, essa é a verdade. Infelizmente, essa é a verdade. Não vou dizer que são todos, não. Lógico que não pode generalizar tudo, mas, né, você sabe que tem muita gente que fica anos após ano, dias após dias, sempre do mesmo jeito, dias após dias, sempre, infelizmente. Então, irmão, a Bíblia nos fala que essa mulher, ela sai e ela começa a gritar, contando para Jesus a situação que está amedrontando-a. Tanto ela quanto a casa dela, tanto ela quanto a família dela. Amado, ela está corretíssima, ela está certíssima. Ela está clamando por alguém que pode ajudá-la. Ela está suplicando por alguém que pode sim fazer aquilo que ela está pedindo. Mas qual foi a reação do Senhor? Qual é a reação que nós esperamos de alguém que você clame a Ele, peça ajuda a Ele? Porque se você pede, é porque você tem a convicção de que Ele pode te ajudar. Principalmente e logicamente me referindo ao Senhor. O que é que o Senhor não pode fazer por você? O que é que o Senhor não pode fazer por nós? O que é que Ele não pode? Ele pode fazer tudo, mas Ele não vai fazer tudo a hora que eu quiser que Ele faça. Eu não mando nele. Eu tenho que pedir a misericórdia dele, como essa mulher pediu a misericórdia dele. Eu tenho que dizer a ele quem ele é. Tu és da descendência de Davi, sim, tu és o rei perpétuo, aquele que sentará no trono para todo sempre. O Senhor tem o cetro da equidade em tuas mãos. O Senhor vai julgar os povos com verdadeira justiça, e o Senhor será para todo sempre o nosso pastor e cuidará de cada um de nós. Cuidará da nossa vida. Cuidará de cada um de nós. Aí, irmãos, logicamente que ela esperava ter uma resposta, e consequentemente os discípulos também esperavam que o Senhor Jesus Cristo se voltasse para ela e lhe desse uma resposta. Mas o Senhor lhe deu uma resposta sim. A resposta não foi sim, não foi não, não foi espere um pouco. A resposta dele foi uma ação. Uma ação. E qual foi a ação dele? Ele não ligou para ela, nem deu atenção para ela, nem se preocupou com ela. Às vezes, amado,
nós podemos pensar assim, mas poxa vida, por que o Senhor fez isso? O Senhor sabe o que Ele faz, irmão. O Senhor sabe. Nós às vezes queremos aconselhar o Senhor. Nós às vezes queremos dizer para o Senhor a maneira, o jeito, o modo. Até ficamos assim meio chateados, porque não foi da jeito que a gente esperava. Não foi da maneira. Ele vai fazer sempre melhor do que aquilo que a gente espera. Amém? Amém, irmão Zezão? Ele vai fazer melhor do que aquilo que a gente espera. Vai fazer melhor. Diga para o teu irmão assim, ele vai fazer o melhor para você. Diga. Não é assim que o seu pai faz com você? Ou você que tem um filho pequenininho aí, não é assim que você faz o melhor para o teu filho. Sabe por que você faz o melhor? Porque você o ama. E além de você amá-lo, você vai ter uma retribuição daquilo que você vai fazer. Ele vai dizer, você é o melhor pai do mundo. Você já ouviu isso do seu filho? Já ouviu? Quem já ouviu isso? Você é a melhor mãe do mundo. Já ouviu isso? Quem já ouviu, diga amém. Amém. Se não ouviu, vai ouvir. Aleluia. E aí, meus irmãos, o que acontece? Nosso Senhor vai embora. Ele continua caminhando. Você acha que ele não ouviu? Se ouviu. Quer ver como é que ele ouviu? A Bíblia nos fala assim, mas Jesus não lhe respondeu palavra. Ele disse sim, não, espera um pouco, não falou nada. A atitude dele demonstrou, deu uma resposta. E que resposta foi essa? Nenhuma palavra dita, ele continuou a caminhada dele. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram. Olha os discípulos aconselhando o Senhor. Você já fez isso? Já fez isso? Já aconselhou o Senhor? Senhor, faz desse jeitinho aqui, vai ficar bom. Já falou? Você já falou para o Senhor assim, Leandro? Já falou, Senhor, faz desse jeitinho, vai ficar tão bom desse jeitinho? Já falou, não? Não? Glória a Deus por isso. Mas tem muita gente que já falou, Senhor, queria que o Senhor fizesse desse jeitinho assim, assim. Especificar para ele, o Senhor tem que fazer desse jeito, tá bom? Do outro jeito eu não vou aceitar, não. Do outro jeito eu vou até pensar que não foi o Senhor. E os discípulos, eles então estavam junto com Jesus. E eles então ficaram incomodados pela mulher estar gritando e por Jesus não dar resposta nenhuma para ela. Ô irmão, Jesus sabe o que está fazendo, né, irmã Neide? Jesus sabe o que está fazendo. A irmã Neide se converteu conosco em 1982, por aí. Foi? 82. 81. 1981. Ela, o marido dela, o irmão Lázaro, faleceu já, né? Depois ela foi embora. Esse menino aqui mamava no peito. Mais ou menos, né? Não é, mas foram embora para Campinas, voltaram agora esses dias, que tamanho que está, tudo casado e com filho aí, né? Glória a Deus. A irmã Neide ainda mora lá, né? Mora ainda lá. Então, irmãos, olha aqui uma coisa. Os discípulos ficaram incomodados. Presta atenção no que eu vou dizer para você, viu, irmão? Presta atenção. Não se incomode com quem está do teu lado chorando e gritando se tiver. Você não sabe o que a pessoa está carregando no peito. Tá bom? Não viu, mas precisa fazer isso? Irmão, essas pessoas falam, precisa gritar. Essas pessoas não sabem nada. Não sabem nada. Não sabem nada. Não sabem nada. Né? Não sabem nada. Os discípulos, foram os próprios discípulos do Senhor. Senhor, faz favor. Eu quero dar um conselho para o Senhor, despede logo essa mulher aí, responde para ela de uma vez, acaba logo, essa mulher está gritando atrás de nós. E o Senhor não respondeu, sabe por quê, irmão? Porque o Senhor queria que aquela mulher, amado irmão, que ela demonstrasse a fé dela através da persistência. Irmão, não desista! Amém? Aimee, não desista! Amém? Não desista, não desista.
Não desista, não desista, não desista daquilo que você quer, e ainda mais se você tiver promessa na palavra de Deus concernente a isso que você está querendo. Você quer a salvação da tua família, você quer a cura, você quer a bênção. Não desista, não desista, não desista. Não desista. Tudo pode parecer, tudo está dizendo não. Não desista, não desista, não desista. Irmãos, quando os discípulos do Senhor o aconselham a despedir a mulher, aí o Senhor dá uma resposta para eles. E que resposta que o Senhor dá para eles? É o seguinte, ó. Ele respondeu para os discípulos: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Não adianta se movimentar, que eu não vou parar de pregar agora não, pode esperar aí. Ainda é 8:55. Eu tenho que falar das 4 respostas aqui que o Senhor deu, hein? Tá bom? Amém? Hoje não tem escola bíblica na sequência, não. E nem tem o Pedro para sentar ali e ficar, pastor, está na hora. Então, irmão, presta atenção. O Senhor fala para eles: escuta aqui, o que eu estou fazendo, estou dentro da palavra. Pois a palavra diz que eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Você lembra do versículo que João disse? Veio para os seus, né? Veio para os seus. E a sequência do versículo: mas os seus não receberam. O Senhor, desculpa, o Senhor havia acabado de conversar com aquelas pessoas para quem ele veio, e essas pessoas não queriam saber dele, desprezaram-no. Então ele não é à toa que ele vai lá para Ciro e Sidom, não é à toa, não. Ele vai porque ele percebe que os estrangeiros têm mais interesse nele do que os seus próprios concidadãos. E aí, quando a mulher ouve ele falar para os discípulos assim, ó: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos. Irmão, foi como uma palavra de desprezo para aquela mulher. Olha aí, quantas vezes, irmão, a gente sente desse jeito. Parece que o Senhor não está nem aí com a gente. Poxa, eu estou arrebentando a porta, não estou apenas batendo, já peguei uma marreta já para arrebentar a porta. Bater e a marreta já arrebenta a porta, e de tanto batendo que eu estou, não estou ouvindo nada, não estou recebendo nada, não estou percebendo nada. Irmão, não é necessário você perceber, é necessário você acreditar. Crer. Viu? Estou nas mãos de Deus. É necessário você acreditar. Você não precisa ver nada. O Senhor não está agindo com você para você ver. Ele está agindo com você para você crer. Creia, porque vai acontecer da maneira como você acredita. Olha aqui, irmãos, a Bíblia nos fala, nos diz que esta mulher, mesmo recebendo
assim uma palavra negativa que não foi dirigida para ela, mas foi dirigida para os seus discípulos. Ela percebeu que ela não fazia parte das ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela era uma ovelha de outros. Qual é a atitude dela? Eu vou embora. Ele não quis me atender. É a atitude que às vezes a gente toma. A gente se sente assim, não fui aceito, fui rejeitado por ele, ele não quis me atender. Essas atitudes que às vezes a gente toma. Mas o Senhor estava preparando o coração daquela mulher, numa expectativa de mover o coração dela numa fé de combate, numa fé que não desiste, numa fé ainda que encontre palavras contrárias, encontre situações contrárias, ainda que se sinta menosprezada, ainda assim, o Senhor estava treinando a fé dela para não desistir em meio às dificuldades. Querido irmão, não desista em meio às lutas, em meio às dificuldades. O teu filho, a tua filha, a tua casa, a tua família, ela é coisas do Senhor, pertence ao Senhor. Amanhã ou depois você não vai desistir e consequentemente você vai sentar lado a lado aí com a sua família, lado a lado com seus familiares. Olha que coisa maravilhosa. Aí, vê uma fileira inteira, aí só com a família. Vê uma fileira inteira aí só com a família. Que coisa maravilhosa, irmão. E aqui, quando ela ouve isso, foi embora, nada. Ela foi nos pés de Jesus, se ajoelhou diante dele e o adorou. Essa foi a resposta. Se o Senhor tinha dado para ela uma resposta, sem palavras, querendo dizer assim, não vou fazer nada, agora ela dá uma resposta para ele com uma atitude. Ela ajoelha-se aos pés dele. Aos pés de Cristo eu quero estar, benditas horas ali passar. Sabe essa? Não sabe, né? É mais antiga. Fui lá no... Como é que chama aqui quando você vai... Como é que fala? Não, mas vou lembrar já. Quando você vai procurar alguma coisa assim, que você procura alguma coisa... Como? No baú, mas é outra palavra também. Eu vou lembrar. Então, irmão, ela veio, adorou o Senhor de joelhos e disse para ele: Senhor, ajuda-me. Senhor, ajuda-me. Você já falou assim com o Senhor? Ô, irmão, eu não me cansei de falar, mas eu falo toda hora, irmão. Puxa vida, viu? Toda hora. Toda hora. Sabe por quê? Porque tem situação que a gente não sabe como agir. Tem situação que a gente não sabe como falar. Tem situação que você não sabe. Senhor, me ajuda, pelo amor de Deus. Me ajuda a ajudar. Sabe o que eu faço, irmão? Quando alguém fala assim para mim: pastor, eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Eu já falo para o Senhor: me ajuda na resposta. Não sei o que ele vai perguntar, mas me ajude na resposta. Me ajuda na resposta. Já falo, já oro na mente aí, já me ajuda na resposta. Me ajuda na resposta. Então, irmão, olha a atitude dessa mulher. Ajoelhou-se aos pés do Senhor. Você pensou se ajoelhar nos pés do mestre, dar um abração? Me larga. Não te largo. Me larga, não te largo. Me deixa, não te deixo. Não te deixo. Me larga, não te largo. Não largo. Pode desprezar, pode fazer o que você quiser fazer. Fica igual Jacó lá, né? Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não largou o anjo. Não é isso? Segurou lá. Irmão, segura ele, não larga não, tá bom? Viu?
segura ele, não larga não. Não larga mesmo. Viu? Não larga mesmo. Essa mulher, o que ela queria? Ela pouco estava se importando se ia sentir nada. Ela queria era a bênção para a filha dela. É isso que importava, a bênção, e ela sabia que o filho de Davi tinha essa bênção. Aleluia. Saiba de uma coisa, a quem você está pedindo, a Bíblia nos fala que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais na pessoa de Cristo. A bênção que você está esperando, está guardando, a sua resposta, o Senhor enviará. O Senhor enviará. Não importa se você, mas faz 10 anos. Você lembra daquela mulher, 18 anos? Ela estava na casa do Senhor. E ela estava totalmente encurvada. Totalmente encurvada. 18 anos. 18 anos. Você acha que ninguém dentro daquela igreja, dentro daquela sinagoga, dentro daquele templo, tinha orado por aquela mulher? Mas às vezes as pessoas fazem a oração errada. Quando o Senhor olhou aquela mulher, Ele viu um espírito na cacunda dela. Ele viu que não era uma doença física. Não era uma doença física. Era um espírito que se alojou na coluna dela e a entortou. E fazia com que ela andasse assim, humilhada. Mas diante do Senhor, aquele que Satanás humilha, o Senhor o liberta para o nome de Cristo ser exaltado nessa bênção. Aleluia. Para o nome de Cristo ser exaltado. Irmão, Deus vai dar a bênção para você, mas não é para você fugir. Não é para você desprezar o que Ele vai fazer por você. Sabe por que não é? Porque para você receber a bênção, Ele teve que morrer por você, sim. Teve que morrer para você, para que toda sorte de bênção estivesse nele. Após a ressurreição, após vencer a morte. Olha lá. Ele respondeu a ela, quando ela disse assim, a mulher veio, adorou de joelho e disse, Senhor, ajuda-me. Então, ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Irmão, cachorrinho ali não era nenhuma palavra ofensiva, não. Era como se fosse assim, ó. Você sabe que os cachorrinhos hoje, eles comem junto com seus senhores. Eles dormem junto com seus senhores. Eles se alimentam, às vezes, até à mesa com seus senhores. Né? Mas ali põe ali de novo, por favor, filho. Olha lá. Ele respondeu, não é certo tirar o pão. Não é certo pegar o pão, a bênção que pertence aos filhos e dar para pessoas estrangeiras. É isso que está querendo dizer ali. Os filhos aqui são os herdeiros. Eu não vou pegar da herança que pertence. Eu sou íntegro. Não vou pegar. Não vou mudar. Não vou pegar. O que ele faz? Não é bom, não é certo tirar o pão dos filhos e dá-los e lançá-lo aos estrangeiros, aos cachorrinhos. Olha, irmão, olha a resposta dessa mulher para o Senhor. Disse ela, porém, sim, concordo, sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Irmão, ela pouco estava se importando se o tratamento que ela estava recebendo era de humilhá-la ou qualquer coisa assim. O que ela queria era a bênção para a filha dela. Não pense você que o Senhor estava tendo essa atitude de humilhá-la, não. Mas era isso que estava determinado, que foi determinado dele fazer. Mas tem determinadas situações, porque o Senhor, Ele é rei, Ele é o Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos. Então,
tem coisas que o Senhor não resiste, irmão. Tem coisas que o Senhor não consegue deixar de não fazer. Coisas que tocam o coração dele profundamente. E foi essa a palavra dessa mulher. Então, diz aqui, Jesus respondeu. A quarta resposta do Senhor. Jesus respondeu, o texto que nós lemos. Jesus respondeu, mulher, elogio, grande é a tua fé. Quem é que pode medir a fé que nós temos? E você vai demonstrar se a sua fé é pequena ou é grande, dependendo da sua atitude na hora de você buscar, de você buscar, de você buscar e nada acontecer. De você bater, você bater, você bater e nada acontecer. De você procurar, procurar, procurar e não conseguir encontrar. Mas mesmo assim, continuar pedindo, mesmo assim continuar batendo, mesmo assim continuar procurando. Você vai demonstrar a fé que você tem na perseverança, porque você sabe a quem está pedindo, você sabe a quem e de quem está buscando. Então acontece lá, mulher, grande é a tua fé, seja feito, seja conforme você deseja. Amém? E termina assim, e naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. A persistência teve o quê? Teve êxito. Irmão, a sua persistência fará com que você alcance uma resposta positiva da parte do Senhor concernente àquilo que você pede, aquilo que você busca, aquilo que você em Cristo encontrará. Você vai ter a resposta. Amém? Fala para o teu irmão, o Senhor vai te responder. Mas não desista, não desista, não desista, irmão Antônio, irmã Rosa, não desista. Amém? Não desista.